Elas ficam abertas o dia todo e sempre tem produtos quentinhos saindo do forno. De norte a sul, não há quem resista a uma passadinha na padaria para começar o dia. Tem para todos os gostos, sem dúvida, é uma paixão nacional. E para que nos primeiros raios de sol seja possível desfrutar a delícia de um pão fresquinho, existem verdadeiros mágicos que colocam a mão na massa para valer, os padeiros. E para você que está entrando no mundo da panificação, começa aqui o curso básico de padaria no varejo, comigo, Papola Ribeiro. Tenho mais de 20 anos de experiência dentro da panificação. Já trabalhei no varejo, nos supermercados, hipermercados, mini mercados. Tenho experiência na indústria, em pequenas lojas de padaria e tive até a minha pequena micropadaria. Estou trazendo aqui toda a minha experiência para compartilhar com vocês. Nesse curso, nós vamos falar sobre as histórias, tradições e produtos comuns da padaria. Entender como funciona em detalhes uma padaria. Conhecer os equipamentos, ingredientes e processos de produção na panificação e também na confeitaria. Vou falar sobre os cuidados necessários para garantir a qualidade dos produtos e para você ser um profissional melhor. E ainda, você vai aprender a fazer um tradicional pão francês e um delicioso bolo de fubá. O primeiro registro de produção de pão data de 8.000 anos atrás. Naquela época, os grãos eram moídos, misturados com água e provavelmente cozidos em cima de pedras quentes ou no meio das cinzas. Esse processo evoluiu. Essencialmente, os pães são feitos de farinha, água, sal e algum tipo de levedura. O trigo não é uma planta nativa do Brasil e foi trazido para cá lá por volta do século XVIII. Mas o registro da primeira padaria brasileira tem data em 1835, no Rio de Janeiro. Os armazéns dos portugueses que comercializavam grãos e eram chamados de armazéns de secos e molhados, passaram a produzir pães e dali começaram os primeiros sinais do que seria a nossa padaria. Por volta de 1950, surgiu no Brasil os primeiros supermercados e a padaria migrou para dentro do supermercado. O consumo de pães aumenta, a produção de pão aumenta e com isso chegam as indústrias de pão. Essas indústrias passaram a produzir o que a gente conhece como os pães de forma, que tinham uma validade maior e uma produção maior para poderem ser distribuídos por todo o Brasil. O pão mais comum, mais querido, mais consumido é o pão francês. Sempre com em torno de 50 gramas, casca fininha, cor de caramelo, aquele corte no meio e sempre fresquinho. Aqui em São Paulo, nós chamamos de pão francês. E aí, onde você mora? Como é que chama esse pãozinho? Aqui no sul a gente chama cacetinho. Aqui em Santos a gente chama de média. Aqui na Bahia, o pão francês é conhecido como pão de sal. Uai, eu tava querendo um pãozinho de sal, por favor. Olha aí que legal, tem tantas curiosidades sobre esse pãozinho mais querido do Brasil. Além da farinha de trigo, muito comum também no Brasil, a mandioca, o milho e, com isso, vários produtos que são típicos, regionais de cada lugar. Vamos lembrar do delicioso pão de queijo, feito do polvilho da mandioca, das broas de fubá, feitas do milho e tantos outros produtos. É possível contar muito da história de um povo através dos pães que eles produzem e consomem através do tempo. A padaria é um lugar que acaba reunindo muitas dessas informações e agregando as pessoas em volta dessas tradições. O pão francês não tem nada de francês, sabia? A receita do pãozinho hoje mais consumido no Brasil surgiu no início do século XX, provavelmente perto da Primeira Guerra Mundial, por encomendas de brasileiros endinheirados que voltavam de viagens a países da Europa. E vamos conhecer agora um pouco mais sobre esse mundo encantado dos pães. Vamos começar com o tradicional pão francês. Hoje em dia ele já assume algumas variedades. Nessa padaria, por exemplo, a gente tem um caseirinho, que é da família do francês, que traz um pouquinho de farinha de milho, um francês integral, um pão francês com grãos, as baguetinhas com queijo, com gergelim. E aqui uma especialidade dessa padaria, que é um pão semi-italiano. Vamos pensar nos pães crocantes. Os pães crocantes são esses pães feitos basicamente de farinha, água, sal e algum tipo de levedura. São pães de tradição que podem ser feitos com fermento natural, com fermento biológico, são pães do todo dia. Depois disso nós temos os pães macios, que além da farinha eles levam algum tipo de gordura, como leite, manteiga, ovos e com isso são os pães mais maciozinhos. Aqui um pão lindo, um pão doce coberto com coco e além desse
Nós temos alguns outros pães fofinhos que são clássicos, os brioches, que são clássicos franceses feitos com ovos e manteiga. E nós temos então o mundo dos pães especiais. Dentro dos especiais, os pães integrais, os pães saborizados com azeitonas, com embutidos, com castanhas e nozes, por exemplo. E os folhados, aqui temos folhados também muito bonitos, folhados enroladinhos, aqui trazendo embutidos, queijos. São produtos que agregam muito valor, tanto na exposição quanto para o negócio de padaria. Nesse balcão, além dos produtos estarem bonitos e bem executados, a exposição, uma boa apresentação dos produtos é essencial. O balcão tem que sempre se apresentar limpo e organizado, pronto para a chegada do cliente. Bom, assim a gente encerra essa aula, tendo visto um pouco da tradição, de história e de cultura em torno da panificação. Te convido a conhecer nossos materiais complementares, a conhecer as dicas, fazer os exercícios e responder ao quiz. Na próxima aula, vamos conhecer melhor como funciona uma padaria por dentro e como ela se apresenta para o cliente. A gente se vê daqui a pouco. Até lá! Evolus, sua carreira em evolução.